Oi, gente, tudo bem com vocês? O caso que eu trouxe para vocês hoje é um caso que chocou todo o Brasil. Inclusive, uma de vocês pediu para trazer esse caso aqui para o canal e eu vou contar todas as atualizações possíveis sobre esse caso para vocês, porque esse caso ainda está em andamento, mas eu vou falar tudo o que eu encontrei. E esse caso é o caso do envenenamento que aconteceu no Piauí. Uma família estava comendo a ceia de Ano Novo e logo após isso todos começam a passar muito mal. E aí depois é descoberto que havia veneno na ceia e infelizmente alguns vieram a falecer logo após comer essa ceia de Ano Novo. Esse é o caso que vocês vão conhecer hoje, então logo aqui no começo do vídeo eu já peço para vocês deixarem um like e também se inscreverem aqui embaixo no canal se você é novo ou nova por aqui. Também não se esquece de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana eu vou trazer novos casos aqui para vocês. E agora vamos para o caso contado de hoje. Maria dos Aflitos tem 52 anos e mora na Parnaíba, um município que fica no litoral do Piauí. A Maria dos Aflitos tem 8 filhos e 6 desses filhos ainda moram junto com ela em uma casa bem simples lá na Parnaíba. E entre esses 6 filhos tinha uma moça chamada Maria Francisca, que também tinha alguns filhos que moravam lá junto com a avó. Além dos filhos da Maria dos Aflitos e os filhos da Francisca, eu vou chamar ela assim, também morava o marido da Maria dos Aflitos, que se chama Francisco Pereira da Costa, e ele era o padrasto dos filhos dela. Não ficou claro se uma das pessoas que moravam ali também era filho dele, mas se sabe que ele era padrasto da maioria que estavam ali. Então, nessa casa morava uma quantidade significativa, uma quantidade numerosa de pessoas. Era uma família bem grande. A Francisca, ela tem 5 filhos e 2 dessas crianças é o João, de 7 anos, e o Ulisses, de 8 anos. Em agosto de 2023, eles receberam alguns cajus de uma vizinha que morava ali próximo da casa deles. O nome da vizinha é Lucélia Maria da Conceição e ela tem 52 anos. Na casa da Lucélia tem um pé de caju, então ela pegou um saco de caju e deu para essas 2 crianças. Então, o João e o Ulisses começaram a comer os cajus e pouco tempo depois eles começaram a passar muito mal e colocaram os cajus para fora. Então, rapidamente eles foram levados para o hospital, hospitalizados. Eles passaram por alguns exames e foi descoberto que eles foram envenenados. Eles foram para a UTI, mas infelizmente eles não resistiram e vieram a falecer. Então, no dia 23 de agosto de 2023, a Lucélia foi presa em flagrante porque disseram que ela tinha envenenado os meninos, Falaram que ela colocou veneno nos cajus. Mas prestem bastante atenção, gente, nesse ponto aqui da história, para que lá na frente vocês consigam entender melhor os acontecimentos. Os cajus foram levados para verificar se havia realmente veneno, só que nessa cidade não havia equipamento suficiente para fazer esse teste. Então a Lucélia, ela foi presa sem nenhuma prova que realmente mostrasse que ela colocou veneno naqueles cajus. A todo momento a Lucélia, ela dizia que ela era inocente, que ela não fez isso. Então houve toda uma comoção daquela comunidade ali, porque todos ficaram sabendo desse acontecimento dos meninos. Se a polícia não chegasse a tempo, ia haver até uma retaliação ali da população contra a Lucélia. Inclusive, depois que ela foi levada, a população quebrou a casa dela toda e também incendiaram a casa dela. Já que na cidade não havia tecnologia suficiente para fazer os exames, a polícia poderia ao menos levar para outra cidade, para verificar realmente se havia veneno ali nos cajus. Só que não verificaram, os cajus ficaram guardados e a Lucélia, ela foi presa. No dia 31 de dezembro de 2024, toda a família da Maria dos Aflitos se reúne para comemorar o Ano Novo e para a ceia eles resolvem fazer baião de 2. Uma mulher se compadeceu com a situação daquela família, Talvez ela tenha visto aquela família numerosa e resolveu ajudar. Então ela deu arroz e também peixe para eles comerem ali também durante a ceia. Essa família, gente, não vivia muito em harmonia. Isso porque o Francisco, padrasto daquelas crianças, não gostava da sua enteada Francisca. Inclusive, durante o depoimento dele, ele fala palavras bem depreciativas em relação
A Francisca, ele disse que ela era porca e não arranjava um homem que ajudava ela. E ele também fala que não gostava das crianças que moravam ali naquela casa. E ele chega a falar também que as pessoas que moravam ali naquela casa viviam como primatas. Ele fala até coisas bem piores, mas só de falar isso dá para vocês perceberem a raiva que ele sentia pela Francisca. Então eles não conviviam bem naquele ambiente, eles brigavam muito. Então no dia 31 eles comeram a ceia, né, o baião de 2, e comemoraram o Réveillon normalmente. E todos foram dormir. E como era uma casa pequena e havia muitas pessoas, acabava que todo mundo dormia ali bem grudado, todo mundo dormia bem próximo um do outro. Então todos foram dormir e o Francisco, ele ficou encarregado de fechar a porta naquela noite. Então ele fechou a porta e no dia 1º de 2025 a família acorda e eles resolvem comer o que sobrou da ceia da noite anterior. Então o Francisco, ele manda uma das filhas da Maria dos Aflitos esquentar o baião de 2. Então ela esquenta e cada uma das pessoas vai fazendo o seu prato, né? Primeiro é feito o prato das crianças menores. Então eles fazem os pratos dos filhos da Francisca e também dos enteados do Francisco, né, dos filhos da Maria dos Aflitos. As crianças começam a comer, então a Francisca, ela também coloca o prato dela e come. E o Francisco, ele também coloca um pouquinho de comida. Mas não ficou claro se ele realmente chegou a comer o baião de 2. Em alguns relatos até falam que ele coloca no prato e depois ele guarda em uma vasilha. A Maria dos Aflitos, ela não come a ceia porque ela acaba acordando ali um pouco depois que todas as outras pessoas. Então, um tempo depois que eles comeram o baião de 2, todos começam a passar muito mal. Então, o Francisco, a Maria Francisca e todas as crianças são levadas ao hospital e hospitalizadas rapidamente. Ao total, 9 pessoas foram internadas porque comeram o baião de 2. E o Francisco, ele foi atendido, mas logo foi liberado. Então, não ficou claro se ele falou que não comeu o baião de 2. Mas se sabe que ele não apresentou sintomas ali naquele momento. Infelizmente, 4 pessoas dessa família faleceram e durante as investigações descobriram que eles foram envenenados com um veneno chamado chumbinho. E as pessoas que não resistiram foi a Francisca, 2 filhos dela, que foi a Lauane, de 3 anos, e o Igno Davi, de 1 ano, e o irmão dela, Manuel Leandro, de 18 anos. E no total, 4 filhos da Francisca vieram a falecer, né? 2 em 2023 e 2 agora no ano novo de 2025. E a única que sobreviveu foi sua filha de 5 anos, que agora está internada. E não se sabe ainda o estado de saúde dela. Então a polícia acha muito estranho várias pessoas da mesma família passarem mal e falecer, então eles iniciam as investigações. Eles levam um baião de 2 para fazer as investigações. Então foi apurado pela polícia que o baião de 2 havia sido batizado com chumbinho, porque eles encontraram grânulos, eles se referiram assim, grânulos grandes, né, visíveis ali na comida. Então a polícia resolve levar Francisco para a delegacia para ele prestar o depoimento dele. Só que ao entrar na viatura, ele diz que está passando muito mal. Então a polícia libera e nesse primeiro momento não desconfiam dele, porque ele alega ter comido também o baião de 2. Então, como eles já haviam comido o baião de 2 no dia 31 e nenhum deles passou mal, a primeira possibilidade da polícia foi que alguém entrou na casa durante a noite e colocou veneno no alimento. Mas isso foi logo descartado, porque a casa era muito pequena e todos acabavam dormindo ali muito juntos, muito colados. E como eram muitas pessoas, pode ser que até haviam colchões ali na sala. Se alguém entrasse ali, certamente alguém veria e escutaria. E também o Francisco alegou que ele fechou a porta. Então essa possibilidade foi logo deixada de lado. Houve também a possibilidade do arroz e o peixe que foi dado para eles estarem envenenados. Só que a polícia investigou e não foi encontrado veneno nesses alimentos. Então a pessoa que deu o arroz e o peixe foi logo descartada como suspeita. Então a única possibilidade da polícia que fazia sentido naquele momento era que alguém ali que estava na casa colocou veneno nos alimentos. E a pessoa mais provável naquele momento era o Francisco, porque todos acabaram comendo e quem comeu acabou passando muito mal. Só ele que não ficou tão mal assim, e também ele não dava certeza se comeu ou não o baião de 2. O que fez a polícia pensar que talvez ele sabia
que tinha veneno naquela panela. Então, no dia 8 de janeiro, ele foi preso. E o tempo todo ele negava, dizendo que ele era inocente, que ele não fez isso, que foi outra pessoa que colocou veneno ali na comida. Só que se foi outra pessoa, a pessoa mais provável seria a vizinha. Lembra da vizinha Lucélia que eu falei anteriormente? Só que a Lucélia, ela já tá presa. Então não teria como ser outra pessoa que colocou veneno ali. Então a pessoa mais provável seria alguém de dentro da casa. Que no caso, quem tinha mais conflitos ali com a família seria o Francisco. Então o Francisco foi preso e a polícia começou a investigar um pouco a casa. E eles encontraram um baú com várias revistas nazistas. Essa palavra nem pode ser falada aqui no YouTube, mas só de falar dá pra vocês entenderem o tipo de coisa, né, que ele colecionava ali naquele baú. No depoimento que ele deu pra polícia, ele disse que tinha raiva e nojo da filha da Maria dos Aflitos, né, da Francisca. E ele diz também que não falava com nenhum dos seus enteados. Ele chama eles também de preguiçosos e diz também que não suportava eles e que não queria conviver mais com nenhum deles. E diz que o único que trabalhava ali na casa era ele, o Francisco, que nenhuma das outras pessoas trabalhava. Não foi comprovado se alguém daquela casa trabalhava, mas foi isso que foi dito pelo Francisco no depoimento dele. Ele disse que era ele que sustentava todas aquelas pessoas. Então, quando ele prestou esse depoimento falando essas palavras de ódio contra as pessoas daquela família, a polícia passou a ter certeza de que foi ele quem colocou o veneno ali no baião de 2. E o veneno que foi encontrado na ceia foi o mesmo que foi encontrado no corpo dos 2 filhos da Francisca, que morreram em 2023. Então a polícia passou a desconfiar que talvez o Francisco ele já tenha feito outras vítimas que a polícia não tinha conhecimento ainda. Então, depois desse acontecimento, a polícia resolveu correr atrás e fizeram a perícia nos cajus que supostamente tinham sido envenenados. E eles descobriram que, na verdade, no caju não havia veneno. Ou seja, a Lucélia ela foi presa injustamente. E, como ela havia dito desde o início, na verdade ela era inocente. Então, se toda essa situação não visse à tona e o verdadeiro culpado fosse preso, a Lucélia ela ficaria presa por anos, sendo que ela não cometeu crime nenhum, ela era inocente. E o advogado da Lucélia conta que essa senhora ela tinha graves problemas nos joelhos, inclusive ela até tomava remédios e ela morava com o marido cego. Era ela quem cuidava dele e agora simplesmente ela não tem mais casa, né? Porque a casa dela foi incendiada pela população. E ela foi acusada injustamente, sem provas. E sabendo desse fato agora, dá pra gente perceber o quanto a justiça aqui do Brasil é falha. Eles acusam e prendem uma pessoa sem mesmo investigar. O marido com quem ela morava fala que ela era uma pessoa muito boa, então era ela quem cuidava dele. A Lucélia, ela realmente ficava um pouco chateada porque algumas crianças acabavam entrando na propriedade dela e subindo no pé de caju sem autorização para pegar as frutas. E por conta da revolta e a repercussão que teve esse caso, tiveram que transferir ela para uma penitenciária em outra cidade, porque chegou até a passar na TV, né, o momento em que ela foi presa. Então todos estavam achando que ela envenenou essas 2 crianças. E essa reviravolta, esse fato que aconteceu nesse caso, me faz lembrar também do caso de envenenamento que aconteceu no Natal de 2024, lá em Torres, no Rio Grande do Sul. Eu até gravei esse caso, se vocês quiserem assistir, tá aí no canal. E esses 2 casos nos mostram que muitas das vezes a polícia acaba negligenciando essa parte da investigação, né? Porque no caso de Torres, um senhor foi morto e colocaram que ele morreu de intoxicação alimentar. Mas na verdade ele havia sido envenenado e só descobriram também depois de muito tempo. Então é uma coisa que precisa ser muito melhorado ainda em relação às investigações. Então depois que o Francisco foi preso e fizeram a perícia nos cajus, a Lucélia ela foi solta, ou seja, ela ficou 5 meses presa injustamente. Então provavelmente o advogado dela deve recorrer porque ela acabou perdendo a casa e perdeu todo esse tempo dentro da cadeia. E a gente consegue perceber o nível de crueldade do Francisco, porque quando o caso repercutiu e ele deu entrevistas, ele não demonstrava nenhum sentimento. E haviam crianças naquela casa, provavelmente crianças que chamavam ele de avô. Então ele viu aquelas crianças comendo
visto o baião de 2 envenenado e não fez nada. Então, gente, esse foi o caso do envenenamento que aconteceu no Piauí. O Francisco, ele até o momento está preso, ele é o principal suspeito desse envenenamento. E até agora, tudo que se sabe sobre esse caso é isso. Assim que as investigações se encerrarem, eu vou trazer novas informações sobre esse caso aqui para vocês. Então, se você é novo ou nova por aqui e assistiu o vídeo até o final, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e também deixar o like no vídeo para o YouTube perceber que esse é um conteúdo bom e para que ele divulgue para novas pessoas conhecerem. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo Caso Contado.